Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Quem me convidou aí foi a responsável, foi a Beth, tá? Se as coisas não saírem bem, a responsabilidade é dela. Se saírem bem, é minha. Ok? Mas é uma alegria estar aqui, é a primeira vez que venho nessa casa. E é uma das poucas casas que eu não tinha ido ainda, que eu não tinha frequentado ainda fazer palestra. Eu vou a quase todas as casas de Curitiba, são muito poucas, né? A gente faz palestra quase todos os dias. É um prazer, é uma alegria estar na Casa Espírita refletindo um pouquinho os ensinamentos de Jesus. É uma forma de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, né? Porque às vezes a gente faz preces agradecendo a Deus, mas a melhor forma de agradecer a Deus é trabalhando, né? Se vocês quiserem entender por que disso, também, né, entre tantas obras, leia o livro Perdoa-te, de Amália Domingos Soler. Não sei se alguém aqui conhece a obra. O espírito superior era... havia uma comunicação daquela que veio a ser Teresa de Ávila, na França, na Espanha, da século da era da Inquisição, da era negra da humanidade, e ela tinha uma mediunidade muito acentuada e ela frequentemente comunicava-se com um espírito de alta envergadura que supõe-se seja Jesus. E ela dizia: amo-te, adoro-te, quero adorar-te. E ele dizia: não quero adoradores, quero trabalhadores. Então, quando a gente tem a oportunidade do trabalho, Jesus não é muito exigente, por isso eu tenho oportunidade do trabalho. O tema escolhido para hoje foi: quem sou? É uma pergunta. O desafio do autoconhecimento. Na realidade, quando eu fiz a primeira vez esse tema, era só quem sou. Porque, na realidade, a provocação é esta, que a gente reflita. Sabemos quem somos? Conseguimos responder esta questão com convicção? Não vale pegar a identidade para conferir se a gente está com dúvida, não é isso. É no sentido mais profundo. E por não respondermos com clareza esta pergunta e não termos a convicção da resposta, é que nós ainda vivemos num mundo de turbulências, de conflitos, de perturbações e assim por diante. Saber sobre nós vai naquela direção de atender a uma proposta do Cristo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta é uma parte da verdade sobre nós. Porque na realidade nós somos uma parte da obra divina. E a verdade é a obra de Deus, no aspecto matéria, no aspecto espírito. Então, as leis de Deus estão associadas a essas duas áreas. As leis da matéria, as leis morais que regem o comportamento do espírito. Toda a verdade está assentada nisso. Evidentemente, o conhecimento que liberta começa por encontrarmos Deus. Não é o nosso tema hoje. Mas começa por encontrar Deus, que a paz está em Deus. E a partir de Deus, encontrarmos a sua obra, e nós somos parte desta obra. Então precisamos saber sobre nós, até para definir os rumos. Leon Denis, no livro Porquê da Vida, no item 2, quando ele trata dos problemas da existência, ele vai dizer, no primeiro parágrafo: o que importa antes de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis. Tudo isso é de importância capital, porque é de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. Precisamos saber para onde vamos. Se você quer pegar um caminho, você precisa saber para onde você quer ir. Senão, qualquer caminho serve. E saber para onde queremos ir, temos que começar sabendo quem somos. Responder essa questão: quem é você? Cada um se perguntar: quem sou eu? Você consegue responder? Tem uma coisa que é assim para a gente se comunicar e assim é não. Fica fácil. Eu gosto de interagir um pouco, eu gosto de perceber as respostas de vocês, tá? E às vezes eu gosto dessas respostas porque depois eu provoco com as respostas, né? Mas a falta de responder essa questão é que realmente nos torna, às vezes, um pouco complicados e difíceis. E andamos perambulando por aí sem definir caminhos. Então precisamos responder essa questão: quem somos? E para responder essa questão, nós temos que pensar em dois aspectos. No aspecto geral e absoluto, que vale para todos nós, sem exceção. Somos todos a mesma coisa. Desculpe o uso da palavra coisa aí, mas somos todos a mesma coisa. Que somos? Ninguém sabe. Pode falar alto, não pode responder pergunta aqui, Beth, até não sei quem está dirigindo, né? Ou a Camila, né? Pode responder perguntas? Quem somos? Quem somos? O que somos? Mas melhor até a colocação é: que somos?
Que somos? Aprendizes. Hã? Aprendizes? Também. Mas especificamente o que são aprendizes é uma necessidade nossa, faz parte das nossas tarefas. Mas que somos? Somos espíritos. Esta é a questão. Somos espíritos. E é na condição de espíritos que somos filhos de Deus. Quando Jesus se diz que Deus é Pai, ele está mostrando que esta relação nossa com Deus. E a partir de uma relação conhecida. Porque Jesus utilizou parábolas, criou. Eu não tenho dúvida que Jesus criou muitas histórias. Se ele viveu aquelas histórias que ele contou, ele deve ter vivido lá quando ele estava ainda nas encarnações, lá há uns 4 bilhões de anos atrás. Né? Mas ele criou histórias, ele criou situações, ele provocou situações para poder ensinar. Então, ele pegava algo conhecido para explicar o desconhecido. E assim que nós fazemos nas nossas escolas, nós fazemos uma base de algo e damos um passo à frente. Nós começamos com a tabuada, depois vamos para a aritmética. Depois da aritmética, nós vamos para a álgebra. E assim é o conhecimento que o Cristo nos traz. Pega algo conhecido e nos apresenta um passo seguinte do desconhecido. Nesta relação da paternidade divina, ele pegou algo conhecido. A nossa relação, nós os pais com os nossos filhos. Ou os nossos pais conosco. Nós os pais com os nossos filhos, nós, via de regra, com algumas exceções, investimos e cuidamos dos nossos filhos. Não é isso? Fazemos isso ou não? Ou por aqui não faz? Eu moro em Campo Largo, lá faz. Aqui eu não sei, né? De repente é diferente, né? Alguma modernidade por aí. Mas nós investimos e cuidamos dos nossos filhos. Quando Jesus diz que Deus é Pai, ele está dizendo que Deus investe e cuida de seus filhos. Os espíritos. Então é nesta condição de espíritos que somos filhos de Deus. E é aí que estão todos os recursos que Deus investe para o progresso de seus filhos. Essa é a finalidade. Então, esse é o entendimento. Somos espíritos. Mas para que a gente tenha um futuro e um destino, é preciso que nós tenhamos um outro atributo que vale para todos nós. Mortais ou imortais? Imortais. Imortais. Ok. Sem imortalidade, nada tem sentido. Sem imortalidade, qual é o melhor investimento? Se não somos imortais, qual é o melhor investimento que podemos fazer? Hã? Se não somos imortais, o melhor investimento que podemos fazer é comprar um terreno no cemitério. Sim, se não somos imortais, é para lá que vamos. Mas se somos imortais, o que vai para lá é o corpo. Então nós temos que cuidar de nós, que não vamos para lá. Sócrates já falava isso. Quando perguntado como quereis que o sepultamento, se conseguirem me pegar, aonde quiserem. Né? Porque o corpo, ele sabia, ele tinha essa convicção. Tanto era profunda a sabedoria de Sócrates, Platão, que Kardec os considera precursores da doutrina espírita de Jesus. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, Kardec vai tratar desses precursores do cristianismo. Então, somos seres imortais. Já temos a convicção de que somos espíritos imortais? Sim ou não? Sim. Sim, eu gostei da resposta. Então, agora eu vou desafiar. Só eu vim aqui falar, vocês também têm que participar, tem que pôr em xeque. Não estou duvidando de ninguém, mas vamos conferir. Quem tem a convicção de que é espírito imortal não se aborrece com mais nada. Falta de dinheiro, desemprego, problemas com filho, com filhos, com esposo, esposa, não se aborrece com problemas de saúde, não se aborrece com problemas com cunhados chatos e sogras. Hein? Temos convicção de que somos espíritos imortais? Tem? Bom, gente. Que bom. Eu ainda não tenho essa convicção, porque eu ainda me aborreço com algumas coisas. Por que nos aborrecemos? Porque a convicção da imortalidade nos faz enxergar a coisa numa situação mais ampla, que são 76 anos, a média do brasileiro, 76 anos, na imortalidade. Que são 76 anos em 2 milhões de anos. Que são 2 milhões de anos na imortalidade. Nada. Todo mundo aqui já tomou a injeção chamada Bezetacil? Já. É? A maioria, pelo menos? É? Dói? Dói. E por que toma? Precisa. Para que depois a gente fique melhor, não é isso? 76 anos, às vezes de sofrimento intenso, não passa do tempo de uma Bezetacil comparado com a imortalidade. É o tempo de uma Bezetacil. Nem isso, é mais rápido ainda. Se a gente enxergar a imortalidade. Então, por isso, a convicção da imortalidade deve nos dar esta serenidade, tranquilidade, tirar o peso dos ombros. E sabermos que somos espíritos imortais. Mas quem
Claro, eu usei alguns exemplos aqui para a gente descontrair um pouquinho. Mas quem nos mostra que quem tem a convicção da imortalidade não se aborrece com mais nada foi Jesus. Qual era a situação do Cristo quando em agonia? Já desencarnando. Tinha sido preso injustamente, apanhado um bocado depois de preso, recebeu uma coroa de espinhos, perfurado no tórax com uma lança e pregado na cruz. Isso pelo menos é o que se tem conhecimento. Só não tem esse conhecimento quantas chibatadas ele levou depois de preso. Então a situação era caótica, já estava desencarnando. Ele olha para os seus algozes e diz o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Só quem tem esta convicção, e ele tinha a convicção da sua imortalidade, ele sabia que estava perdendo apenas o corpo. Importante, mas era corpo que fica por aqui. Então, nesta convicção, ele propõe: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então não precisamos ir tão longe, basta ver como nós nos comportamos diante dos desafios que a vida apresenta. Se ainda nos perturbamos, nos aborrecemos, reclamamos, lamentamos, é porque ainda não temos esta convicção. Se tivéssemos na situação de Jesus, como é que a gente se comportaria? Vamos repetir: preso injustamente, apanhado bocado, coroa de espinhos, perfurado no tórax com uma lança e pregado na cruz. Se a gente tivesse nesta situação, a gente olharia para os nossos algozes e diríamos o quê? Não respondam. Não precisa responder. Não precisa ir tão longe. Basta olhar as pequenas coisas que a vida apresenta, como nos comportamos. Via de regra, reclamamos de tudo. Ou não? Sim. Então somos espíritos imortais, temos que construir esta consciência. A imortalidade é o alicerce aonde vamos construir o nosso futuro. Sem imortalidade não há futuro. Acho que todo mundo consegue perceber isso, né? Sem imortalidade não tem futuro. Inclusive quando desencarna alguém, a gente diz: perdemos. Ninguém perde o que não tem. Então quando a gente tem esta convicção, quando desencarna alguém, a gente sabe que alguém ausentou-se, mas que haverá a oportunidade do reencontro. Vitor Hugo, o poeta, falando num discurso no sepultamento de uma jovem amiga de família, ele que estava no exílio por determinação de Napoleão, estava numa das ilhas inglesas no canal da Mancha, eu não lembro qual ilha. Ele teve uma época em Jersey, depois em uma outra ilha, não lembro qual é a ilha. Ele estava numa delas, fez amizade com a família. A amizade era tão grande que uma das filhas desta família, que veio a falecer, era noiva de seu filho Charles Hugo. E acho que a relação era tão forte que Charles não a casou. A jovem desencarnou e ele manteve-se solteiro até a sua desencarnação. Mas Vitor Hugo, fazendo o discurso no sepultamento desta jovem, ele traz uma beleza sobre o sentido da vida e da morte. Kardec viu esse discurso nos jornais franceses da época. Foi publicado em vários jornais, já que o Vitor Hugo era considerado um gênio, e realmente foi um gênio, desses que Deus manda para nos mostrar caminhos nas mais variadas áreas. E Kardec leu esse discurso na Sociedade de Estudo Espírita de Paris. Primeiro centro espírita do mundo. O clima ficou tão elevado que a Assembleia elevou os pensamentos e a jovem que houvera falecido manifesta-se e deixa uma bela mensagem. O que me interessa do discurso é um pedacinho só, mas quando eu falo do discurso eu explico por quê. Porque se a gente está angustiado aí pela desencarnação de alguém, de um ente querido ou coisa parecida, o discurso do poeta e a manifestação da jovem são altamente confortadores. Vale a pena ler. Se alguém quiser, depois, inclusive, eu tenho no meu computador transcrito aqui. Mas está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Kardec publica o discurso do poeta lá e publica a manifestação da jovem. É lindíssimo, vale a pena e é altamente confortador, esperançoso. Mas o que me interessa do discurso é que o poeta começa o seguinte: em poucas semanas nos ocupamos de 2 irmãs. Casamos uma e sepultamos outra. Mas o trechinho do discurso que me interessa na questão da imortalidade é que os gênios percebem certas coisas muito antes daqueles que estão ainda começando no beabá da vida. Ele diz o seguinte: o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, o amor seria um suplício. Pegaram? Sem imortalidade, amar é um tormento. Eu até brinco, às vezes, se não há imortalidade, é preferível odiar. Por quê? Porque a gente odeia quando a pessoa foi, a gente diz que bom que foi, parou de incomodar. É claro que quando eu for também, via de mão dupla, né? Quando eu for também vão dizer a mesma coisa, né? Que bom que foi, parou de incomodar. Então o que o poeta está dizendo? Se somos convidados a amar, exigimos, claro, ninguém exige nada de Deus, é uma linguagem poética.
é uma linguagem do escritor, exigimos a imortalidade. Porque vocês imaginam, a gente começa a aprender a amar. E a sala de aula dessa escola é o lar. E aí o ente querido parte para nunca mais. É um tormento. Por isso a gente, às vezes, diz perdi. Entra em desespero, porque não tem a convicção do reencontro. E é isso que o poeta está dizendo. Se somos convidados a amar, necessário é que sejamos imortais. E somos convidados a amar. A lei de Deus, resumida por Jesus, numa frase, resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então somos espíritos imortais, precisamos construir essa consciência. E a falta dessa consciência é que torna o mundo mais difícil. A consciência não diminui os nossos problemas, não diminui as nossas dificuldades e as experiências, mas torna mais leve a maneira com que enfrentamos as nossas dificuldades. Por isso Jesus, consciente de que era espírito imortal e que estava perdendo apenas o corpo, ele ainda teve coragem ou a beleza de pedir pelos seus algozes. Então somos espíritos imortais. Precisamos construir essa consciência. A última conferência estadual espírita promovida pela Federação Espírita do Paraná, dia 3, 4 e 5 de março passado, o tema era Construindo a Consciência da Imortalidade. Porque é base. Então precisamos... Consciência de que somos espíritos imortais é um processo de conquista. Toda consciência se abre à medida que nós vamos buscando o conhecimento que liberta. Por isso Jesus enfatiza. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então precisamos caminhar nessa direção. Somos todos espíritos imortais. Acreditemos ou não. Uma verdade será sempre uma verdade, diz Kardec, independente das diatribes que tentem fazer dela uma mentira. Não tem como. E nenhuma mentira será verdade. Se um dia uma mentira virar verdade, significa que não era mentira. Concordo? E se um dia uma verdade virar mentira, é porque não era verdade. Querem um exemplo? Já consideramos por muitos séculos que a Terra era o centro do universo. Era uma verdade ou uma mentira? Era uma mentira. Virou verdade? Deixou de ser verdade? Não. Era uma mentira que nós, pela nossa ignorância, tínhamos este conceito. À medida que o véu da ignorância foi sendo afastado, descobrimos que a Terra não é o centro do universo. Depois virou um tempinho ali o Sol como centro do universo e depois descobriu-se que o universo não tem centro. Então, somos espíritos imortais. Mas se somos espíritos imortais, temos que ter um destino. Qual é o nosso destino? Temos que ter um destino, não temos? Uns dizem que nós vamos para o céu ou para o tal do inferno. É isso? A ideia de céu que se prega por aí, um local onde nós vamos ficar contemplando Deus para a eternidade, me desculpe, isso é um inferno. É um inferno. Vocês ficam, por mais belo e maravilhoso que Deus seja, e deve ser, ficar contemplando para a eternidade, e não é o que ele quer, como disse o Espírito a Teresa de Ávila, nos desdobramentos, nas conversas que ela tinha com esse Espírito, na sua mediunidade muito intensa, ela disse, não quero adoradores, quero trabalhadores. Deus não quer adoradores. Para adorá-lo é preciso adorar com a mão na massa. Então, temos que ter um destino. Então, por isso que eu digo, ir para o céu na condição de ficar contemplando Deus para a eternidade, isto para mim é um inferno. Mas a ideia de inferno também não cai muito bem, cai? Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ir para o inferno não é estar perdido? É ou não é? É a maneira da gente verificar se uma coisa é verdade ou não. Aquilo que não é verdade é incompatível com Jesus. Para ser verdade tem que ser compatível com Jesus, tem que ser compatível com os atributos da divindade. E aí eu deixo por conta de vocês, o tempo não nos permite entrar em detalhes, mas no capítulo 2º do livro A Gênese, de Kardec, ele vai tratar o que Deus pode ser e o que Deus não pode ser. Caracteres da divindade. O capítulo é Deus e a primeira parte desse capítulo é Caracteres da divindade. Então, precisamos analisar. Inferno nas condições tradicionais. Um fogo que não arde para a eternidade, que não consome, para a eternidade. É compatível com a bondade e a justiça de Deus? É compatível com a misericórdia de Deus? É compatível com nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Um dos dois está errado. Eu prefiro ficar com Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, nós vamos buscando. Então, este não é o nosso destino. Então, qual é o nosso destino? Se nenhuma das minhas ovelhas se perderá, todos nós vamos conquistar alguma coisa. O que vamos conquistar? Jesus já sinaliza, vós sois deuses.
Deixai brilhar a vossa luz. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ele está sinalizando para onde devem estar as nossas metas. Aonde devem estar os nossos objetivos. Para onde caminha a humanidade. Nessa direção da perfeição. Na direção de conquistarmos a perfeição. Essa é a finalidade. Mas o que é a perfeição? A gente consegue imaginar? Da mesma forma que aquele que está começando nos bancos escolares não consegue imaginar como é ser médico, engenheiro, que ele sonha ser médico, engenheiro, seja lá o que for, ele não consegue imaginar como é exatamente. Mas somos destinados à perfeição. Por quê? Porque somos filhos de Deus e temos a sua genética. Você consegue... Todo mundo aqui conhece um pinhão? Eu pergunto, o pinhão podia ser outra semente, né? Porque nós no Paraná aqui, do sul, né? Pelo menos, os 3 estados do sul, todo mundo tem que conhecer um pinhão. Você olha para um pinhão e consegue enxergar um pinheiro dentro dele? Consegue, não? Não. Difícil. Isso é uma imaginação muito forte, né? Mas se colocar esse pinhão num terreno apropriado, com a adubagem apropriada, os ingredientes apropriados, não desenvolve-se uma bela árvore? É o mesmo olhar que temos que ter para nós. Nós temos a centelha divina em nós. Somos seus filhos. Temos a sua genética. Basta colocar os ingredientes apropriados no terreno do coração e desabrocha a perfeição. Os ingredientes, de várias formas, nos chegaram. Mas especialmente por Jesus. Então o terreno, tanto que Jesus diz, o reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. É desenvolvimento de sentimentos. Então o que é perfeição? É difícil para a gente enxergar. Mas Jesus sinaliza de uma outra forma. Podereis fazer o que faço e ainda mais. E aí eu pergunto a vocês, o que fazia Jesus? Ninguém sabe. Estuda o Evangelho aqui? O que fazia Jesus? Pode responder. Quando as pessoas respondem... Acalmava os mares. Acalmava. O que mais? Curava. Orava. Ensinava. As pessoas respondem tudo isso. Mas uma única palavra que some tudo. Amava. Amava. Esta é a chave. Jesus amava. Estou falando no passado, quando ele estava encarnado entre nós, porque ele continua a partir do plano espiritual, visto que ele é o responsável pela humanidade aqui na Terra, pelo menos aqui da Terra, né? Encarnados e desencarnados, para encaminhá-los na direção da casa do Pai, quais filhos pródigos que os somos. Então, amava. Esta é a chave. Então, estamos aqui para aprender a amar. Se você entender perfeição, eu costumo chamar doutorado na conquista do doutorado na arte de amar, a felicidade incondicional, tudo é a mesma coisa. Porque tudo se interliga. E só será feliz quem amar. Só amará completamente quem chegar à perfeição. Plenamente, absolutamente. Então estamos aqui para aprender a amar. Não há outra função. Eu desafio alguém a encontrar outra finalidade para as experiências que os filhos de Deus vivem aqui na Terra. Não há outra. Não tem outra finalidade. Nem poderia ter outra finalidade. Se estudarmos os atributos da divindade, nós vamos perceber isso. E as obras que estão por aí nos mostrando este caminho. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, diz o Cristo. Portanto, estamos convidados a amar. Tudo, absolutamente todas as vírgulas que a vida apresenta, só tem esta função: aprender a amar. Não tem outra função. Mas quando a gente fica reclamando das coisas, perde tempo, em vez de aprender, a gente fica a reclamar. Por aqui ninguém reclama mais, né? Eu moro no interior, não tem ninguém de Campo Largo aqui, não. Eu moro em Campo Largo. O interior, pessoal, não está assim tão evoluído quanto a capital, né? A capital deve estar mais evoluído, né? Então aqui ninguém mais reclama de nada, né? Mas se por acaso, vocês têm alguém na família, assim, que mora no interior, que ainda reclama, eu vou dar uma dica. Tem uma obra do autor chamado Will Bowen, que ele intitulada Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Por quê? Porque quando a gente fica reclamando, não aproveita a oportunidade de aprender e não se concentra naquilo que a vida tem de bom, porque a vida não tem só problemas. Então, pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Por que eu falo desta obra? Não é uma obra espírita, não é uma obra religiosa, é uma obra de autoajuda, mas porque ele dá uma dica de como parar de reclamar. Mas aprender a amar, vamos antes de entrar na dica, vamos pensar um pouquinho. O que é aprender a amar? É desenvolver em nós as virtudes. E o amor, por si só, não serve de nada, se não se transforma em obras. Ah, bem, verdade, claro, quem ama, produz, né?
Seria a mesma coisa que a gente conquistar um diploma aí de engenheiro e não utilizar, não praticar engenharia. Em pouco tempo, nem mais engenheiro podemos dizer que somos. Não é? Quem abandona. Por quê? Porque o diploma não serve de nada. A teoria é menos de 25% do conhecimento de uma área. É um chute meu, não é cálculo estatístico, mas pela minha experiência, imagino que menos de 25% do conhecimento de uma área. O restante do conhecimento da área se adquire com a prática. Aprender a amar é um sentimento que precisa ser praticado para que ele se consolide. E a prática deste amor, do sentimento amor, se faz através da caridade. Por isso, Kardec coloca o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando desta questão, e denomina este capítulo fora da caridade não há salvação, porque é o amor em exercício. E aonde chegamos que a caridade é a somatória das virtudes? Quando Kardec pergunta aos imortais como devemos nós entender a caridade segundo a compreensão do Cristo, e os imortais respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perceberam? Pegamos o amor em ação, que se chama caridade, e transformamos em 3 virtudes. Depois fica com tarefa de casa. A próxima vez que eu vier aqui eu faço uma prova para ver se o pessoal cumpriu a tarefa, tá bom? Vai no dicionário e pega o que é indulgência, o que é benevolência e o que é perdão. E aí vai desdobrando em mais virtudes. Eu não contei. Se alguém quiser contar e me contestar depois, você pode contar. Eu ficaria até satisfeito. Né? Pega o dicionário Aurélio ou Weiss e vai desdobrando até você chegar e ver quantas virtudes são. Eu estimo que para compor o bolo chamado amor, são necessárias mais ou menos 4.000 virtudes. Paciência, tolerância, indulgência, benevolência, misericórdia e por aí afora. É uma lista imensa. Ok? Então vamos à técnica proposta por Wilbaum para parar de reclamar, que também é uma das virtudes que devemos conquistar, que é a paciência. Quem reclama é porque não tem paciência, não tem tolerância, não tem compreensão. Então, é uma forma de conquistar essas virtudes. Pare a técnica para parar de reclamar. Diz a ciência humana, que trata de psique, não sou dessa área, mas já li alguma coisa a respeito, que tudo aquilo que você pratica 21 dias consecutivos vira hábito. E nós precisamos que vire hábito parar de reclamar. Que vire hábito a paciência, a tolerância, a compreensão, a benevolência, a misericórdia e assim por diante, não é isso? Então nós precisamos que vire hábito. Então o exercício que ele propõe para parar de reclamar serve para a conquista de qualquer virtude. Então, 21 dias consecutivos. Eu não sei se o autor ficou mais rico vendendo livros ou vendendo a pulseira. Porque ele vendia uma pulseirinha, você coloca no braço. Começa a contar, 1, 2, 3 dias. No 4º dia você reclama, troca de braço. E começa a contar de novo. É consecutivo. Ele mesmo, fazendo o próprio exercício, ele diz que ele, no 20º dia, ele fracassou. Teve que começar tudo de novo. Vocês sabem qual é a média? As pessoas devolviam a ele informações sobre a sua experiência no exercício. E ele fez uma estatística, porque ele recebeu resposta de muitas pessoas, retorno de muitas pessoas. Em inglês, bonitinho, feedback. Ele recebeu de muitas pessoas. E fez uma estatística. Você sabe qual é a média para parar de reclamar? Quanto tempo? Quanto tempo vocês parariam de reclamar? Você tem ideia? Ah, não, perdão. Aqui ninguém reclama. 3 meses? 8 meses. A média para parar de reclamar. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Média é média. Você sabe o que é média, né? 8 meses. Agora imagina, 4.000 virtudes para conquistar. Usando esse exercício. 1 por vez. Conquista um, depois conquista o outro. 8 meses. 4.000 virtudes. Quase 3.000 anos. Quase 3.000 anos. Se a gente não acelerar o processo, é isso. É? Fácil, né? Então, esse é uma técnica que ele propõe que... Por que ele está convidando, na verdade? Que nós pensemos nos nossos atos. Que nós pensemos, coloquemos a pensar a pulseira. Na realidade, ela é simbólica, pode ser um anel. Mas ela faz lembrar que nós temos um compromisso. O problema é que nós fugimos dos compromissos. Principalmente se for uma dieta, né? Um regime, coisa assim. A gente às vezes foge. Esse é o mais comum da gente fugir. Na próxima segunda-feira eu começo. Né? Mas se eu não começar nunca, não tem fim. Aquilo que eu não começo não terá fim. Né? Primeiro precisa ter o começo. Então, é a proposta de Wilbaum
Depois, se alguém quiser anotar o título do livro, para levar para um amigo, né? Já que aqui ninguém reclama, levar para um amigo, eu passo depois as informações. Ok? Então, esse é o convite. Estamos aqui para isso, para desenvolver as virtudes e compor um bolo chamado amor. É mais fácil, os ingredientes são as virtudes para compor esse bolo chamado amor. Nós colocamos o sentimento simbolicamente no coração. Na realidade é simbologismo, porque é propriedade do ser pensante, que é o espírito. Mas para desenvolver sentimentos, é preciso da razão. Sem razão, sem uso da razão, não há esse desenvolvimento. Então, razão e sentimentos são as duas asas que nos levam ao alto. Não dá para voar com uma asa só. Isso fazendo uma metáfora, uma simbologia. Kardec percebe isso e formula a pergunta 780 de O Livro dos Espíritos. Se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. E os imortais respondem que é sua consequência. Mas não lhe segue de imediato. É consequência por quê? Porque é necessário a inteligência para desenvolver sentimentos. Então é consequência. O progresso moral é consequência do intelectual. Mas não lhe segue de imediato. Segue? Já demos um salto a nível de inteligência? Não chegamos ainda no topo, não. Às vezes a gente é meio arrogante, prepotente, acha que já é o suprassumo da obra divina. Não somos ainda. Tem mundos aí com gente muito mais preparada do que nós. Dizem os entendidos aí que nós utilizamos 10% do nosso poder pensante, então falta conquistar 90%, né? Mas eu não concordo com os 10%. Por quê? Vamos pensar, qual é o maior ser que teve por aqui? Jesus. Então Jesus é 100%. Vamos utilizar esta referência. Nós estamos a 10% de Jesus? 1%, tá bom? Para não judiar muito do nosso ego, né? 1% tá bom. Então, mas nós já evoluímos bastante, tanto que Bezerra de Menezes, numa das conferências aqui do Paraná, da Federação Espírita do Paraná, fechando, como frequentemente o faz, as conferências de Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, numa bela mensagem, como sempre, ele deixa uma mensagem, foi em 2007, 2008, falando dessa questão. Bezerra diz, o homem, 2007, 2008, dos anos 2000 para cá é a atualidade, né? O homem da atualidade, ele não usa essa expressão, eu estou utilizando, o homem da atualidade vive momentos de facilidades e conforto, trazidos pela ciência e pela tecnologia. Vivemos isso? Principalmente nos últimos 70, 80 anos, aí é inimaginável. Hoje a gente não consegue mais viver sem celular. Se acabar a comida, a gente até sobrevive um pouco, mas sem celular não dá. Então, vem uma série de facilidades trazidas pela ciência e tecnologia, mas vive momentos de angústia, tormentos e depressão, diz Bezerra, porque perdeu o endereço de Jesus. Por quê? Porque as questões internas é que dependem dos valores do coração. Não basta a inteligência, é preciso o uso dos valores do coração. É preciso construir os valores no coração. Então, por isso não lhe segue de imediato. Nós demos um salto em ciência, em tecnologia, desenvolvemos bastante as questões do uso da inteligência, mas para as nossas relações, lamentavelmente, ainda vivemos guerras, conflitos, perturbações. Com todos os recursos e ensinamentos que estão disponíveis. São tantos. Mas Deus dá algumas lições de vez em quando, né, para nos mostrar que devemos caminhar na direção da solidariedade. E agora, essa semana, ocorreu um evento aí que convidou o mundo à solidariedade e deu para ver que o mundo tem bastante coisa para dar, né, já de solidariedade com este acidente aí com a equipe, com esse avião, não só a equipe da Chapecoense, já tinha mais gente no avião, dos jornalistas, a tripulação, mas ali houve uma mobilização. Então é aquela história, Deus não criou escândalo, mas utiliza-se do escândalo para educar. E para que a gente desperte solidariedade, desperte os valores. Então estamos aí para isso. Então Kardec formula uma nova pergunta para explicar esse assunto sem renumerar, continua sendo 780. Muitas vezes a gente acha que o livro de Espírito tem 1019 perguntas, da 1 a 1019, deve ter umas 1300, que muitas vezes Kardec pede mais explicações num assunto e não renumera a pergunta, mantém a mesma pergunta. Alguns tradutores traduzem com pergunta 780A, não tem esse A no original francês, mas não importa. Importante que ele reformula a pergunta. Como pode o progresso intelectual engendrar, levar, conduzir ao progresso moral? Responde os imortais, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele então discernir e fazer escolhas. O que em nós discerne, compreende e faz escolhas é a inteligência.
E as nossas escolhas geram o nosso futuro, a cada um segundo suas obras de Jesus. Portanto, as nossas escolhas definem as nossas obras. Portanto, o que em nós discerne, compreende e faz escolhas é a inteligência. Mas o que abastece a inteligência para fazer estas escolhas são os valores trazidos por muitos emissários na área dos valores morais, éticos morais, do coração, dos sentimentos. O maior deles, Jesus. Então, por isso, Bezerra diz, perdeu o endereço de Jesus. Por quê? Porque é ele que abastece a inteligência. E é neste quesito que Paulo de Tarso vai dizer, tudo me é lícito. Eu posso tudo. Porque sem o livre-arbítrio, eu não teria responsabilidade pelos meus atos. É o livre-arbítrio que me transfere responsabilidade. Mas nem tudo me convém. Este me convém depende do abastecimento dos valores do coração, depende de abastecermos a nossa inteligência com os recursos que convém e o que não convém em nossas vidas. Porque tudo terá consequências. Lei de ação e reação. O que praticamos, volta para nós. Quando fazemos o mal a alguém, não fazemos a alguém, fazemos a nós. Então precisamos caminhar nessa direção de vencer a nós mesmos. Este é o desafio. Para mim, este é o desafio. Olhar para nós e verificar o que precisamos mudar. E aí entra a questão. Eu falei que na questão que nós somos, nas questões em dois aspectos. No aspecto geral e absoluto, que vale para todos, somos espíritos imortais destinados à perfeição. No sentido particular de cada um, é o que nos faz diferentes, é o quanto já conquistamos na direção da perfeição. É como se eu perguntasse aqui para vocês, vocês estão na escola, fazendo aí o ensino fundamental. Eu pergunto, em que série você está? Cada um está numa série diferente. Cada um já fez algumas conquistas e outras faltam conquistar. Então, quanto nos falta conquistar? Quanto já conquistamos? E aí cada um tem experiências diferentes. E isto é que nos faz diferentes. Nada mais. Se fôssemos diferentes para ter uma existência aqui, Deus não seria justo. Teriam que ser todos iguais. Senão Deus não estaria justo. Porque para uns privilégios, para outros dificuldades, problemas e assim por diante. Para uns a riqueza, para outros a miséria. Não. Deus é justo e oferece aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Então estamos numa terra que é escola para os filhos de Deus aprenderem a amar. Não tem outra função. Tudo que a vida encerra tem esta função. Então, diante disso, o que devemos fazer para as nossas experiências é perguntar a ela, ao invés de reclamarmos, que preciso aprender com isso. Não tem outra função. E quando caminharmos nessa direção, caminharemos mais rapidamente em direção ao nosso destino, à nossa perfeição. Então temos que olhar, e este é um desafio, olhar para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec trata lá, o título do capítulo é Sede Perfeitos. E tem um trechinho que os espíritos que tratam desse assunto dizendo o seguinte, reconhece-se o verdadeiro espírita, por conseguinte o verdadeiro cristão, porque a doutrina espírita está embasada em Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Alguns tradutores traduzem pela luta que trava contra suas próprias imperfeições. Depende da tradução, o sentido é o mesmo. Dominar as más inclinações, ou travar uma luta contra as imperfeições. Qual a primeira coisa que eu preciso saber para dominar as minhas más inclinações ou travar uma luta contra as minhas imperfeições? Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Conhecer quais são. Quais são as minhas más inclinações ou quais são as minhas imperfeições? É a mesma coisa. Quais são? Isso se chama autoconhecimento. Olhar para nós. O problema é que nós sabemos as imperfeições de todo mundo à nossa volta. Não é verdade? Ou não sabemos? Por aqui já não sabe mais? De cor e salteado. De cor e salteado. Sabemos? Né? A gente olha 5 minutos para alguém e já sabe a vida toda dele. Como a gente é arrogante, né? Nós não sabemos sobre nós e queremos saber dos outros. E tem um problema muito sério nisso. O único ser que eu consigo transportar para a perfeição sou eu. Consigo transportar alguém? Ninguém. Querer transportar alguém para a perfeição, que alguém conquiste a perfeição para mim, a gente adora terceirizar, né? Terceiriza para o padre, para o pastor, para o bispo. Até na casa espírita que não tem padre, não tem pastor, não tem... A gente quer transferir para alguém. A gente adora um guru. Como se ele nos levasse para o céu. Não leva. Querer que alguém conquiste a perfeição para mim é a mesma coisa que eu fazer o seguinte exemplo. Beth, quero ser médico. Você podia fazer medicina para mim? Dá?
Se ela fizer medicina, quem é a médica? Ela. Querer que alguém conquiste a perfeição, para mim, não dá, ele vai conquistar para ele. Então, este é o problema. Então, o grande desafio, por isso eu coloquei, quem sou? O desafio do autoconhecimento como título. Não dá para colar. Não tem jeito. Tem que conquistar. Não tem. Se colar, eles vão saber, mas a consciência vai saber, vai ter que repetir. É conquista pessoal. E eu só vou conquistar isso se eu olhar para minhas imperfeições. Se eu travar este desafio. Este é o grande desafio do ser humano para conquistar os valores do coração, para conquistar a felicidade, para conquistar o doutorado na arte de amar, a perfeição, o nome pouco importa. Este é o desafio. Olhar para si. O grande desafio. Porque nós ainda não temos coragem de olhar para as nossas imperfeições. Nós temos coragem para olhar para as imperfeições dos outros, não resolve. Até olhar para as imperfeições dos outros, no sentido de analisar o que eu devo fazer, o que eu não fazer, isso até é bom. No capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís trata disso. No finalzinho do capítulo, tem 3 perguntas, o Evangelho segundo o Espiritismo tem poucas perguntas. Mas no capítulo 10º, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou os misericordiosos, não lembro o título do capítulo. São Luís responde a Kardec sobre a crítica. 3 perguntas e 3 respostas. E uma delas, se você olhar para as imperfeições dos outros, não tem problema, desde que você utilize para aprender. Se você utiliza para criticar, se você utiliza para orientar, se você está investido, por exemplo, na condição de pais, que temos que orientar os filhos, na condição de chefe de um setor, de uma organização, ou coisa desse gênero, e você utilizar os recursos para orientar, mas aí tem que saber como orientar também. Né? Aí entra o problema da forma que a gente deve fazer as coisas. Mas temos que olhar para nós, este é o desafio. Todos os recursos estão disponíveis. Deus nos mandou o tempo todo, os profetas da antiguidade, os filósofos da antiguidade. Mandou? Sócrates, Platão, Aristóteles. Nos mandou... Tem algum Francisco aqui? Alguém é Francisco? Não. Porque Francisco deve ser um privilegiado de Deus, né? Deus deve adorar Francisco. Porque ele mandou Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e Francisco I agora para fazer um grande trabalho, né? Então Deus deve ter uma preferência por Franciscos, eu acho, né? Mas também por Maria Teresa Calcutá, irmã Dulce. E de outros seres aí que vieram em outras áreas, na área da ciência, mas especialmente estou me referindo mais às questões do coração, Zilda Arles, Chico Xavier, Allan Kardec e tantos outros que vieram para trazer lições. Mas essas lições, de vez em quando, precisam passar por transições. Como é que a gente faz nas nossas escolas? Terminou o ensino pré-escolar, a gente transita para um outro patamar chamado ensino fundamental. Terminou o ensino fundamental, a gente transita para um outro patamar chamado ensino médio. E assim sucessivamente. Hoje tem doutorado, pós-doutorado, a gente vai aumentando as mudanças, as transições. Nas questões do coração, Deus também nos mandou 3 grandes revelações. A primeira delas com Moisés. O que tem lá em Moisés? Não matarás, não julgarás, não adulterarás. Quase tudo é não. Né? Não faça isso, não faça aquilo. Eu até fico preocupado. Não pode fazer nada. Né? Só não. É quase só não. Tem alguns sims lá, mas é quase só não. Tem alguma orientação do que deve ser feito. Por que tem nãos? Porque éramos crianças espirituais. O que a gente faz com os nossos filhos quando estão começando a engatinhar? O que vocês fazem? Vou sair de casa, volto depois do almoço ou quero o almoço pronto? Faz isso ou não? Ah, não dá, né? O que a gente faz com eles? Começa a engatinhar, que aí tem que correr pela casa inteira, né? E depois começa a andar. Não põe o dedo na tomada. Não puxa a toalha da mesa. Não chuta o cachorro. Não morde seu irmão. E assim não, aqui não é diferente. Por quê? Porque é o que eles conseguem compreender. Aí nossos filhos crescem um pouquinho, o que a gente começa a fazer? Pai que educa. Tem gente que terceiriza a educação e depois tem que aguentar o monstrinho, principalmente se ele resolve pôr fogo em índio. Né? Lembra dessa história? Sim. E qual foi a resposta? Quando pegos? Não sabíamos que era índio, pensei que fosse mendigo. Não entendi nada. Que diferença faz? Mendigo pode pôr fogo. Olha o conceito. Deturpação no processo educativo. E não foram pessoas que não tivessem recursos para ter educação. Mas provavelmente a educação tenha sido terceirizada. O que a gente faz com nossos filhos para que eles não sejam escravocratas? Porque é uma tendência de ser escravocrata, né?
Quando ele começa a crescer um pouquinho, a gente diz, guarde seus brinquedos depois de brincar. Guarde sua roupa no armário, arrume sua cama. Quando ele alcança a pia, lave sua louça. O seu prato. Lave seus talheres. Para que ele vá aprendendo a não depender dos outros e não escravizar os outros. E se ele alcança já com facilidade a pia e tem certa facilidade já, a gente lave a louça da família inteira. De vez em quando, para que ele seja solidário. Para que ele perceba que ele precisa participar do ambiente social onde ele está. Não é isso? Deus faz isso conosco. 1.300 anos depois de Moisés, aproximadamente, os números não são exatos, ele mandou Jesus, a segunda grande revelação. O que nos traz Jesus? Não tem um não no Evangelho de Jesus. E até hoje não encontrei. Olha, eu já li a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo algumas vezes. Eu sou um bom leitor, gosto de ler. Desde muito jovem, eu sempre li bastante. Não encontra um não no Evangelho de Jesus. Seja benevolente, indulgente, perdoe, tolere, compreenda. É isso que está lá. Ame, enfim, a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Então Jesus diz o que deve ser feito. Então temos com Moisés o que não fazer, com Jesus o que fazer. Mas era necessária uma terceira revelação. E Jesus promete. Vou-me, mas rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, Espírito de verdade, e ficará convosco para sempre. Estou interpretando as palavras, vão lá, mas está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo Consolador é o título desse capítulo. Kardec coloca lá, tem várias mensagens de Espírito de verdade lá. E Kardec vai tratar desta promessa do Cristo e mostrar que a doutrina espírita vem cumprir a promessa do Cristo. Um outro Consolador para vos relembrar o que eu tenho dito. Será que ele sabia que a gente faria fogueira em seu nome? Que perderíamos seu evangelho pelo caminho, seus ensinamentos? Jesus sabia disso. Portanto, era preciso vir relembrar. Mas também para vos esclarecer todas as coisas. Isto posto significa que Jesus não esclareceu tudo. Olha, se eu digo isso há 200 anos atrás, eu ia para uma fogueira. Com certeza. Jesus não esclareceu. Mas foi ele que disse, é preciso esclarecer todas as coisas. Se é preciso esclarecer todas as coisas, é porque nem todas foram esclarecidas. Isso é óbvio. É só pensar. Né? Vai que a gente cria uns conceitos aí. Uns dogmas aí. Então, esclarecer todas as coisas. Por exemplo, Jesus falou no Evangelho sobre reencarnação? Sim ou não? Sim. Falou sobre reencarnação. Apesar de que algumas coisas foram tiradas em 553, se não me engano, do Concílio de Constantinopla, por determinação de uma rainha, que não suportava que as suas escravas maltratadas diziam, mas quando ela reencarnar, ela volta escrava. Aí ela mandou retirar. E havia um conluio entre poder e religião naquela época. 553. O ano posso estar errado. Foi o segundo concílio, se não me engano. Mas ficaram duas coisas lá principais falando de reencarnação. Quando Nicodemos pergunta a Jesus como pode o homem chegar à sabedoria, e Jesus, na verdade, é preciso que nasçais de novo. Aí criou-se nascer da água e do Espírito. Aí criou-se dogmas em cima disso. Mas por que da água? Porque a água representava, naquela época, não tinha a tabela periódica ainda dos elementos químicos, não tinha ainda. Então, o que se tinha a ideia é que a matéria tinha surgido da água. Então, a água representava a matéria. Tem que nascer da matéria e do espírito. A reencarnação, mas aí fica meio filosófico, meio complicado ainda. Temos que olhar contexto, época. Mas tem uma outra passagem que os discípulos questionam o Messias. Já que para a vinda do Messias era necessária a volta de Elias, e Elias tinha desencarnado há 400 anos, aproximadamente, era preciso voltar Elias. Então ele diz, bom, se você se diz o Messias, a pergunta era óbvia. Cadê Elias? E aí Jesus responde, na verdade Elias já veio e fizeram com ele o que fizeram. Está literalmente assim na Bíblia. Então seus discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Espera um pouquinho. João Batista era Elias. Espera aí. João Batista foi anunciado para Isabel, foi gestado por Isabel. Conheceram João Batista criança. Elias morreu velho. Se João Batista fosse o mesmo corpo, teria que ter aparecido velho. Então não era o mesmo corpo, era o mesmo o quê? Reencarnação. Mas não entrou em detalhes da reencarnação. Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu pai. Mas não entrou em detalhes. Se fosse céu, inferno e terra, 3 moradas. Ah não, depois surgiu o purgatório. Foi desse concílio de Constantinopla que criaram. Alguém deve ter perguntado, espera um pouquinho.
É assim que evolui o conhecimento humano, pelo questionamento. Alguém deve ter pensado e perguntado, mas pera um pouquinho, quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno, e quem é meia boca? Criou essa ideia de purgatório, tudo bem, não tem problema. A Terra já foi o centro do universo, depois o Sol, e agora descobre-se que o universo não tem centro. Céu, inferno, purgatório, e agora céu e inferno é um estado de consciência, de acordo com as nossas obras. Portanto, Jesus podia ter dito, céu, inferno, vamos colocar o purgatório e terra. Há 4 moradas na casa do meu pai? Não, ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então era preciso esclarecer essas questões. A 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos e lança as bases da terceira grande revelação, a doutrina dos Espíritos, que vem reviver o Evangelho de Jesus na sua simplicidade dos 3 primeiros séculos. Não tem dogmas, não tem hierarquia religiosa, não tem rituais, e tudo pode ser questionado. Não tem nada proibido. Tudo é lícito. Mas nem tudo me convém. A responsabilidade é individual. Não é dos religiosos. Só tem uma coisa que não tem que não me agrada. Salário. Brincadeira. Temos que trabalhar para o Evangelho. Temos que viver para o Evangelho e não viver do Evangelho. Portanto, era preciso... Kardec lança as bases da doutrina espírita. Revive o Evangelho de Jesus na simplicidade dos 3 primeiros séculos. Mas também vem esclarecer muitas coisas. Reencarnação. Há muitas moradas na casa do meu pai. Kardec pergunta aos imortais no Livro dos Espíritos se todos esses globos que perambulam pelo espaço infinito são habitados. E os imortais respondem que todos, porque Deus não criaria nada inútil. E aí vai nos mostrar também sobre a reencarnação. Por que reencarnamos? Por que sofremos? De onde viemos? Para onde vamos? Respondendo a pergunta de Leon Denis, que considera de extrema importância. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Qual é o nosso destino? E assim por diante. Portanto, temos aí, com a doutrina dos Espíritos, como fazer e por que fazer. Perceberam? Com Moisés o que não fazer, com Jesus o que fazer, com a doutrina dos Espíritos, como e por que fazer. Falta alguma coisa? Falta ou não? Falta. A palavra que está em todas. Fazer. Os recursos estão disponíveis. O que falta é fazer. Para fazer, precisamos olhar para nós. Para pegar esses recursos e colocar em nossas vidas, aí está o desafio de olharmos para nós. Tudo o que precisamos está ao nosso dispor. Não creio que venha mais nada novo. Por quê? Porque não precisa, já tem tudo o que não fazer, o que fazer. Como fazer e por que fazer, falta alguma coisa? Não creio que venha mais nada. Mas eu não creio que venha mais nada por uma informação do Espírito de Verdade. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias mensagens que Kardec colocou lá do Espírito de Verdade. São mensagens belíssimas. O Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Quem quiser entender isso, leia este capítulo e as mensagens. Tem várias mensagens lá, faladas na primeira pessoa, falando do passado. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, uma das mensagens. Então, o próprio Cristo. E o Espírito de Verdade diz, numa das mensagens, Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. Escutai. Se é um supremo, é o maior, é o último. Provavelmente não haverá outro. Temos tudo o que precisamos. O que falta, vamos usar uma expressão que todo mundo conhece, criar tempo. Conhece, não? Criar juízo. E colocar em prática, olhar para nós. Para que eu possa adquirir a sabedoria, é preciso olhar para nós. Pergunta 900. Eu estou falando várias perguntas do Livro dos Espíritos. Vocês lembram quais são as perguntas que eu falei? Não? Não? Ah, não lembram? Que bom que vocês não lembram. Eu falo bastante para confundir mesmo. Mas lembrem que é do Livro dos Espíritos. Pega o Livro dos Espíritos, lê da pergunta 1 a 1019, vai achar tudo o que falei e um pouquinho mais. Bem mais, né? Tem bem mais. Bastante. Mas Kardec, terminando a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, e o objetivo é cumprir a lei, ele pergunta aos imortais, qual meio prático tem o homem para melhorar-se nessa vida? E os imortais respondem, um sábio da antiguidade evolutice, conhece-se a ti mesmo. Este é o meio, este é o recurso. Mas Kardec reformula essa pergunta de novo, como quem diz que eu tenho que me conhecer, eu sei como fazer para me conhecer. Aí vem a resposta de Santo Agostinho, fazei como eu fazia quando estava entre vós. Diariamente, antes de dormir, eu estou interpretando. Vocês vão procurar as mesmas palavras lá, não vão achar. Exatamente, não vão achar, mas o sentido é este. Antes de dormir, fazia um balanço de meu dia, analisando o que eu fiz de bom, que eu tenho que continuar fazendo, o que eu fiz equivocado, que eu preciso mudar, o que eu fiz contra o meu próximo, que eu preciso corrigir, e assim por diante.
Eu não vou entrar em detalhes todos da pergunta da resposta de Santo Agostinho, e o tempo está se esgotando, não me permite. Se me derem até meia-noite, eu falo. Vocês não vão me dar, eu vou continuar, vou interromper. Né? Mas fica a sugestão, para mim, a pergunta mais significativa do Livro dos Espíritos, porque ela é aplicação prática. Ela deve estar em casa, naquele local onde a gente olha recados. Onde é que a gente olha recados em casa? A porta da geladeira aqui também, é? Pois é. Mas não vai arrancar a página do Evangelho e colocar lá, transcreve, que ao transcrever você já está aprendendo. E aí você aumenta em letras maiores para você enxergar bem e tampa toda a porta da geladeira com a resposta de Santo Agostinho para que você viva essa resposta de Santo Agostinho. Ela é a mais objetiva, no sentido prático. Não que as outras não sejam importantes, todas são de conhecimento importante. Mas esta é a aplicabilidade, é o que nos falta. Aplicar. Olhar para nós. E diariamente. E por que diariamente? Dezembro agora, está chegando o Natal, todo mundo dá uma olhadinha para trás, né? Ah, como é que foi meu dia? Como é que não foi? O que foi meu ano? O que eu fiz de bom? Quanto você lembra do que você fez o ano inteiro? Nada, quase. 5%, se muito. Diariamente, para que você não esqueça ou esqueça o mínimo possível. Cumprindo o ensinamento do Cristo. O que ele vai dizer? Quem não é fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. Para que a gente vá nos olhando nas pequenas coisas. Para que um dia a gente possa mudar as grandes. Este é o grande desafio. E como a Terra é uma escola, para a gente finalizar, onde é a sala de aula? Aonde? A sala de aula, onde a gente se reúne para estudar. A lar, a família. Ali está o grande desafio. Vocês já matricularam os filhos de vocês na série errada alguma vez? Não? Nem foram matriculados pelos vossos pais? Nunca erraram? Que coisa impressionante. A gente não erra, Deus erra. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer: estou na família errada, com os pais errados, com o lar errado. Então foi Deus que errou. Porque ele que matriculou, Deus errou. Deus erra. Estou aonde? Preciso. Com as necessidades desta jornada, deste ano letivo que se chama reencarnação. Tudo o que preciso está ali. E ali estão os nossos principais desafios. Ali está o local de adquirir paciência, tolerância, fraternidade, compreensão e por aí afora. Ali está o laboratório. Ali está o laboratório, claro. Se eu tenho que, pegando o seu gancho, ali estão os gladiadores. Se eu arrumei inimizade numa outra encarnação com alguém, tenho 2 minutinhos? Claro. Eu já ia encerrar. Mas pegando o seu gancho, se eu tenho arrumei inimizade com alguém numa outra encarnação, a lição que os dois precisam é amar o inimigo. Se eu reencarnar no Japão, meu inimigo aqui no Brasil, vou amar esse inimigo? Se eu reencarnar nesta casa e meu inimigo no vizinho, vou amar esse inimigo? Não vai faltar som alto, cachorro latindo para a gente arrumar encrenca. Aonde vamos nos reencarnar? Na mesma sala de aula. Eu até costumo dizer que às vezes a gente pode estar dormindo na mesma cama com o inimigo da outra encarnação. Pode. Haja vistas as ocorrências da vida, né? Ou então um filho, uma mãe, um cunhado, uma sogras, então já foram inimigas de outra encarnação, com certeza. Pois é, brincadeira com as sogras aí. Se alguém está com a sogra, nem ri. Se está com a sogra do lado, nem vai pegar. Deixa eu pegar. Então, veja bem, a sala de aula é o lar. E para finalizarmos, uma mensagem do Cristo que está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio Espírito, psicografia de Chico Xavier. São várias historinhas que o Espírito Neio Lúcio conta da época de Jesus aqui entre nós, que não estão nas Escrituras. Quanto por cento está no Evangelho das conversas de Jesus com seus discípulos, pelas caminhadas, pelas estradas, dos pernoites? 5%, se muito. Ele não tinha filmadora para filmar toda a vida dele, ia ser uma loucura, né? Lições aí que se perderam, muitas. Mas alguns espíritos vêm relatar isso pra gente, como Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco, e esse livro, Jesus no Lar, de Neio Lúcio Espírito, psicografia do nosso querido Chico e saudoso Chico Xavier. Mas diz Jesus, no lar de Simão Pedro, falando sobre o lar, ele diz: se não consegues a harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegues a paz entre 4 paredes, qual o telhado que nos abriga? Quais são as 4 paredes? Nosso lar. Então, se não consegues a harmonia sob
o telhado que vos abriga, não consegue a paz entre quatro paredes, como esperareis a paz entre as nações? Tem sentido? Total. Total. Se eu não consigo, num grupo pequeno, a harmonia e a paz, como é que eu quero a paz e a harmonia entre grupos maiores? Preciso começar ali. Mas para que eu tenha a paz dentro do lar, é preciso que cada indivíduo conquiste dentro de si o reino dos céus, instalar-se-á no coração do homem. Se não consegues harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegues a paz entre quatro paredes, como esperareis a paz entre as nações? Agradeço a Deus a oportunidade de conversar com vocês, a casa, pelo convite, a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.